Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É com imensa satisfação que recebemos cada um de vocês nesta edição do Evolucional 360, Novos Desafios da Educação. Este evento é uma parceria entre a Evolucional e a DEVRAE FBV. Para realizar a abertura deste evento, convido neste momento o diretor-geral da DEVRAE FBV, professor Hubert Basques. Este evento é uma parceria entre a Evolucional e a DEVRAE FBV. Para realizar a abertura deste evento, convido neste momento o diretor-geral da... Boa tarde, senhoras e senhores, colegas que militam pela educação, pelo crescimento do nosso país. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar juntos do nosso parceiro Evolucional. Já temos uma caminhada já rica, né, de relacionamento, de parceria entre nossas instituições, nosso grupo no Brasil, com a Evolucional, principalmente atuando tanto nos nossos vestibulares quanto também nos simulados que fazemos e que abrimos para os alunos do ensino médio para que possam já mensurar o quão preparados estão para os exames, principalmente aí do Enem. Primeiro eu queria ressaltar aqui, agradecer a presença da professora Marta Lira, nossa parceira também, que é gerente da Regional Recife Sul, da Secretaria de Estado da Educação, tem nos dado um forte apoio para que nós possamos, ombreados com a Secretaria de Estado da Educação, colaborar com o desenvolvimento da escola pública, né, de fato uma junção da iniciativa privada com a iniciativa pública, né, para que nós possamos desenvolver cada vez mais os nossos jovens. Também agradecer a participação e a vinda dos nossos palestrantes e debatedores desta tarde, professor José Almendra, professor Fernando Beltrão, professor Diogo Lobo, professor Vinícius Freasa e professor Cláudio Moisés. Nosso agradecimento por estarem conosco e poder compartilhar o conhecimento de vocês, né, junto com essa plateia. A todos vocês, o nosso muito obrigado. A casa, nossa escola, está sempre de portas abertas às iniciativas que vocês tiverem para que possamos promover tanto os alunos quanto também os docentes de suas casas, com o objetivo aí de fazermos um futuro melhor para o nosso país, né? A DEVRAE, aqui no Brasil, agora chamada de Adtalem Educacional do Brasil, nós hoje somos um grupo com 17 instituições educacionais, focadas principalmente no Nordeste, com as principais capitais aqui do Nordeste e duas do interior, que é Caruaru, que foi o primeiro centro universitário do interior do Nordeste, e também Imperatriz, no Maranhão. Além das nossas instituições nordestinas, onde foi o nosso começo e onde reside toda a nossa energia, nós também hoje atuamos em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, com o IBMEC, que é uma escola referência na América Latina na educação para os negócios, e o Damásio, que é uma referência brasileira em ensino jurídico, com a Faculdade de Direito na capital paulista e 230 unidades franqueadas espalhadas por todo o Brasil. Com o foco que a gente tem em trabalhar a educação pela qualidade, focando no desenvolvimento dos nossos alunos para que possamos empoderá-los, para que eles possam superar os seus objetivos educacionais e de carreira, é que nos move, nos traz energia e combustível para poder ombrear com vocês nas suas escolas, tanto da rede pública quanto também da rede privada, para fazer crescer a educação. Muito obrigado e que tenham hoje um excelente evento e que possamos crescer. Muito obrigado. Agradecemos então a fala do nosso diretor, o diretor aqui da DEVRAE FBV, e vamos dar início então às nossas atividades, começando pela palestra que tem como tema: o que fazer para alcançar uma educação de qualidade? Como definir o que é qualidade em educação? Descubra como utilizar os principais indicadores pedagógicos para aplicar estratégias que podem impactar diretamente na qualidade do ensino. Para conduzir essa reflexão conosco, gostaríamos de convidar José Almendra, ele que é Relações Institucionais do Instituto Qualidade no Ensino, o IQE, responsável pelo relacionamento junto a órgãos e autarquias governamentais, é encarregado da articulação e implantação de projetos educacionais voltados ao ensino básico,
junto às secretarias municipais e estaduais de educação. É palestrante e exponente dos estudos e pesquisas elaboradas pelo Instituto. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, primeiro porque eu sou pernambucano. O IQE, o Instituto de Qualidade do Ensino, tem sede em São Paulo, mas temos uma sucursal aqui em Recife. Aliás, quantas pessoas atuam no setor público aqui? Só para eu ter uma ideia. Pô, muita gente, hein? Que pop, meu Deus. E eu sou pernambucano, morei aqui até os meus 12 anos e desde então eu tenho morado em vários lugares e moro hoje em São Paulo há muitos anos e já faz algum tempinho me filiei ao IQE e aceitei esse desafio que é tratar da educação pública desse país junto às secretarias municipais e estaduais de educação, com foco principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Então, hoje, a nossa proposta é debater algumas reflexões, alguns aspectos, né, que nós achamos importantes compartilhar com vocês ao longo deste período em que nós atuamos junto à rede pública de ensino, que já desde 1994, e, a partir daí, quem sabe, estabelecer algumas convergências com a rede privada. Então, hoje, a nossa agenda de trabalho, eu proponho a gente falar primeiro sobre legislação, que é um dado importante para a gente situar educação pública no rol, nesse contexto que a gente vai falar aqui hoje. Falar sobre diagnóstico de uma rede pública de ensino. O que é um diagnóstico de uma rede pública de ensino, né? O que um prefeito, o que uma secretaria pode se basear para efetivamente iniciar um trabalho durante uma gestão de 4 anos, para que essa gestão seja efetiva. O que é educação de qualidade? Ano que vem, eleições, inúmeros candidatos em vários lugares desse país vão falar educação de qualidade. O que é isso? O que é esse guarda-chuva? O que quer dizer educação de qualidade? Como é que a gente pode desmembrar essa expressão? E, em função disso, definir as prioridades de gestão. Será que é tão difícil para uma secretaria, quer seja municipal ou estadual, elaborar algumas prioridades de gestão? E, por último, a gente vai falar sobre recursos para a educação pública. Será que o Brasil investe pouco, investe muito? Quais são as fontes de recursos que as secretarias têm? Todas elas. E aqui, gente, eu queria, essa hora, depois do almoço, dar um certo soninho, né? Aí eu coloquei esse slide aqui para a gente ficar muito, mas muito acordado. Esse slide aqui, eu diria que é um dos slides mais importantes do que nós iremos falar hoje. O que esse slide diz? Esse slide, ele coloca no gráfico as proficiências que foram aferidas através de uma avaliação de larga escala, né, o SAEB, né, que é elaborada e aplicada pelo INEP, certo? Lá atrás, desde 95, e a gente tomou como ponto de partida 1997, para os anos iniciais, para os anos finais e para o ensino médio, né? O SAEB, ela é uma avaliação amostral, que a partir desse ano ela se torna censitária. Olha que legal. O ensino médio, esse ano, a partir desse ano, o SAEB vai ser censitário. Todas as escolas participarão do SAEB, desde que preenchidas aquelas condições, certo? E o que a gente percebe? A gente percebe que, em se tratando dos anos iniciais do ensino fundamental, a partir... A luzinha aqui não... E o que a gente percebe? A gente percebe
Em se tratando dos anos iniciais do ensino fundamental, a partir do computador... tá. Gente, a partir de 2001, essa curva aqui, essa linha verde clara, se refere aos anos iniciais do ensino fundamental. A partir do ano de 2001, olha que interessante, a proficiência dos alunos, a proficiência média dos alunos, tanto na rede pública quanto na rede privada no Brasil, começa a crescer. E realmente é verdade, né? Isso se reflete no IDEB, que para os anos iniciais o IDEB tem crescido consistentemente ao longo desses anos, até a última edição da Prova Brasil, que foi 2015. O que acontece para os anos iniciais, para os anos finais e para o ensino médio? Um cenário exatamente oposto. Significa o seguinte, se a gente quiser passar isso para um jargão, a gente pode dizer o seguinte, nós estamos andando para trás. A proficiência dos alunos em 1997, ela é maior do que a proficiência que os alunos detêm em 2015, ao longo do tempo, ao longo de quase 20 anos. É o que falam os números do INEP, é o SAEB. O que fazer? Por que isso tem acontecido? Né? Por que os anos finais, principalmente os anos finais e, consequentemente, o ensino médio, tem sido um calcanhar de Aquiles principalmente para as redes públicas de ensino? Aqui, gente, de uma forma muito sucinta, só para a gente retomar o assunto, né? Eu sei que isso não é novidade para vocês. O IDEB, ele é um indicador de qualidade, né? E a ideia dele é conjugar uma variável, que é a proficiência, com a outra variável que se chama taxa de aprovação. Essa é a ideia, é o conceito do IDEB. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas é exatamente isso. É taxa de aprovação média num ciclo de ensino, né? Então, se o IDEB é do 5º ano, nós estamos falando de taxa de aprovação da média do 1º ao 5º, e não do 5º. E a proficiência que é extraída da Prova Brasil, né? Que ela tem uma nota, ela sai com uma nota lá de 200 e alguma coisa pontos, né? E isso é transformado através de uma metodologia que o INEP adotou, que se chama distribuição normal, mas aí é coisa para estatístico. E isso é passado por uma escala de 0 a 10. Essa escala de 0 a 10, que é a nota da Prova Brasil, ela é multiplicada pela taxa média de aprovação. E daí sai o IDEB. Esse é o conceito, tanto para o fundamental quanto para o médio. Aqui, rapidamente, isso aqui é a tábua de pontuação que o INEP adotou para classificar uma rede pública de ensino com relação à nota que é obtida na Prova Brasil, entre uma proficiência avançada, uma proficiência proficiente, básico e insuficiente. A grande maioria das redes públicas desse país, no que tange a língua portuguesa, por exemplo, estão numa proficiência de 200 a 225 pontos. É mais ou menos o que tem hoje, é onde hoje nós estamos. Matemática é um pouquinho menos. E aí, gente, esse quadrinho aqui, eu achei ele muito interessante. Por quê? Pela primeira vez na história, desde quando começou a série histórica do IDEB, que foi em 2005, pela primeira vez acontece na rede privada de Pernambuco, mensurado através do SAEB, um decréscimo de proficiência entre 2013 e 2015. Olha só que interessante. Você tem os anos iniciais indo bem, relativamente bem, dentro daquela tocada, né, das redes públicas. Você tem os anos finais já apresentando as consequências do que nós vivenciamos nas escolas, ou seja,
Na rede privada, você tem um IDEB de 5,7 em 2013 e esse IDEB cai para 5,6 em 2015, motivado principalmente não pela taxa de aprovação, mas pela proficiência, que aqui a gente está colocando através daquela escala de 0 a 10, a nota padronizada. Então você percebe que a proficiência que era de 6,01 na rede pública, na rede privada, eu só errei para ver se vocês estão prestando atenção, e ela passa para 5,88. A proficiência, a média dos alunos do estado de Pernambuco, das escolas privadas, a proficiência caiu de 2013 para 2015, na média. E a mesma coisa se verifica para o ensino médio. O ensino médio, nós temos uma proficiência de 5,56 em 2013, que baixa para 5,27 em 2015, e, consequentemente, isso reflete no IDEB, o IDEB tendo uma queda considerável no ensino médio, de 5,2 para 4,9. Então, isso são... todo indicador não é a expressão absoluta da verdade, mas o indicador, ele nos fornece subsídios para que a gente possa refletir sobre esses fenômenos. Por que isso aconteceu? E daí extrair algumas conclusões e chegar até algumas iniciativas que nós podemos ter nas salas de aula. E aqui, gente, é uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês. Pernambuco hoje é o melhor IDEB do Brasil, não é? 3,9 no ensino médio, certo? Pernambuco e São Paulo. Pernambuco e São Paulo hoje tem o melhor IDEB do país. Todo mundo se orgulha disso. Muito bom. Agora, qual é a proficiência? Qual foi a proficiência no SAEB que os alunos do ensino médio em Pernambuco e em São Paulo obtiveram? São Paulo foi o 6º, Pernambuco foi o 8º. A melhor proficiência, o melhor resultado no SAEB, o último SAEB de 2015, né? O melhor resultado no SAEB do ensino médio foi Mato Grosso do Sul. E por que Mato Grosso do Sul não foi o primeiro? Porque ele não teve uma taxa de aprovação equivalente. A taxa de aprovação, gente, é uma coisa que é difícil você colocar um único critério. Por quê? Porque cada escola tem o seu, né? Cada escola promove alunos para a etapa seguinte de uma maneira, né? Mas dentro desse contexto, eu queria pontuar que é muito interessante isso. O IDEB é o melhor, mas se você abrir o IDEB entre proficiência e taxa de aprovação, que é o que nós acabamos de ver aqui, a gente percebe o seguinte, que a proficiência, Pernambuco é o 8º, São Paulo é o 6º e Mato Grosso do Sul é o 1º, na proficiência. E um dado interessante que eu achei quando eu estava montando essa apresentação para esse evento foi o seguinte, a questão das matrículas. A rede privada, o percentual de participação da rede privada em relação ao total de matrículas do Estado, ela é decrescente à medida que os ciclos de ensino vão acontecendo. Então você percebe que do total de matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, a rede privada participa com 26%. Já no ciclo seguinte, no ensino, nos anos finais, já baixa para 18%. E no ensino médio, baixa para 11%. Interessante isso, né? E esse tipo de fenômeno só acontece praticamente em Pernambuco. Nos outros estados, esse decréscimo ele é muito menos visível. Se vocês me perguntarem por que isso acontece, sinceramente falando, eu ainda não pesquisei a fundo para traçar algumas conclusões sobre isso. Mas é uma coisa interessante. A rede privada
à medida em que o aluno avança nos ciclos de ensino, ela vai decrescendo a sua participação. E aqui vamos começar com uma coisa chata, mas a gente tem que falar sobre isso de uma maneira muito rápida. Legislação, né? E aqui eu chamo a atenção o seguinte: artigo 205 da nossa Constituição. Que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família e da comunidade, né? Um dos grandes desafios que nós temos e muito se fala nisso, eu acho que isso vai ser um tema, uma pauta que vai estar na agenda política durante ainda muito tempo, a questão da valorização do magistério. E dentro de valorização do magistério, você tem um monte de coisa. Você tem remuneração, você tem condições de trabalho, não é? O fato é que, apesar de todos esses esforços que nós estamos empreendendo no Brasil ao longo dos últimos anos, as ONGs, faculdades, colégios, etc., nós ainda não criamos... A educação no Brasil não voltou a ter um valor social como ela tinha há 50 anos atrás, na década de 60. Coincidentemente, na década de 60, isso aqui é só uma coisa para a gente realmente refletir. Coincidentemente, na década de 60, as escolas normais davam conta do recado de formar professores. E as escolas normais foram extintas com a LDB de 71. Só para a gente refletir. Quem passou pela escola normal aqui? Geralmente, a mulherada não levanta a mão, porque a escola normal até nota a idade, entendeu? Então, é aquela coisa. Brincadeira, gente, brincadeira. Não fiquem chateados. E aí, gente, a questão da gestão municipal, o que é responsabilidade da rede municipal de ensino, é a educação infantil e o ensino fundamental, né? E uma coisa que é muito presente no nosso Plano Nacional de Educação, e que é uma coisa fundamental que isso aconteça e que não tem acontecido no momento, na velocidade que nós, até o próprio governo, gostaria, é dessa interlocução, é dessa parceria entre Estado, esfera municipal e esfera estadual. Isso é fundamental para que a gente consiga economizar recurso, né? Apesar dos anos iniciais do ensino fundamental estar totalmente municipalizado hoje, nós ainda encontramos em vários lugares do Brasil uma participação da esfera estadual expressiva nos anos finais do ensino fundamental, competindo muitas vezes com a esfera municipal, sem a devida articulação pedagógica. Gente, qualidade. O principal indicador de qualidade do Brasil é o IDEB. Disso eu acho que a gente pode falar que é um bom indicador? Mas não conta toda a verdade, mas é um bom indicador. Certo? E o IDEB, ele depende basicamente do quê? De uma avaliação diagnóstica de larga escala que demonstre com um devido grau de precisão, através de metodologias, né, estatísticas, que o Fred tanto odeia, meu professor aqui de estatística, que nos dê a exata noção de onde estamos, como foi naquele primeiro slide que nós vimos lá atrás, né? Daquele buraco que nós temos a partir do 6º ano. E, gente, quando a gente fala em qualidade na educação, não é nada muito etéreo, não. É muito concreto até. Qualidade na educação quer dizer o seguinte: a gente tem que voltar a fazer o feijão com arroz bem feito.
Distorção e idade série. O que a gente faz para corrigir isso? Isso tem que entrar no projeto político-pedagógico. O nosso projeto político-pedagógico é atualizado todo ano. Ele reflete fidedignamente o que nós queremos fazer, o que a escola pretende fazer ao longo do ano, as metas, os objetivos. Porque se o projeto político-pedagógico for respeitado e lá estiverem todas as metas, a proposta pedagógica da escola, isso pode facilitar muito a nossa vida ao longo do ano letivo. É o principal documento que norteia a gente, que dá o norte da escola, que tem que ser tratado com muito carinho, que é o nosso famoso PPP. Taxa de aprovação, taxa de evasão, e aqui a gente vai entrar num item, eu não vou analisar em profundidade, porque isso mereceria muito tempo, né? Mas a questão... Mas a questão da rotatividade dos professores. Que na rede municipal de Recife, eu sei disso porque o IQE, durante algum tempo, trabalhou com a rede municipal do Recife, né? Alguns rostos aqui me são conhecidos. Alguns rostos aqui me são conhecidos. E bom revê-las com saúde e com esse sorriso. Geralmente, quando você reencontra a pessoa com um sorriso, é sinal de que você foi bem quisto lá atrás. Isso me deixa muito feliz. Então a questão da rotatividade dos professores é uma coisa que na rede privada, na escola privada, é uma coisa menos aparente ou inexistente, né, na grande maioria das escolas, porém isso é uma coisa muito presente nas redes públicas de ensino. Por quê? N motivos, né? Aí entra na remuneração, entra na questão acho que principalmente da remuneração, né? Do professor que vai na escola da rede estadual dar aula, à tarde está na rede municipal e à noite, eu conheci alguns, e à noite dá cursos na escola particular para poder ter um rendimento no mês que todo mundo merece. Mas isso gera uma série de consequências de que horas que esse professor vai se reciclar, que horas que esse professor vai cumprir o seu horário pedagógico, que aqui em Pernambuco eu esqueci o nome, como é que chama? Aula-atividade. É o nome mais variável desse país, até mais do que o dólar. Aula-atividade, horário pedagógico, horário político-pedagógico, período integral. Gente, é uma loucura, tudo a mesma coisa. Então, essa questão da rotatividade docente é uma coisa sensível, né? E eu acho que cabe muito a questão da secretaria olhando todo, né? E juntamente possivelmente com a esfera estadual, tentar articular alguma política pública. Difícil hoje, mas é um grande desafio que a gente tem que superar para se chegar a um patamar de qualidade melhor. E aí, gente, transporte escolar adequado. É uma coisa tão básica, mas o transporte escolar em muita rede municipal desse país, principalmente nas redes menores, não funciona. Como é que um aluno de 10 anos chega na escola? Eu conheço alguns que andam 6 quilômetros. Das 6 passam 2 horas caminhando, o aluno chega estafado. É uma coisa tão básica? Mas não funciona. Transporte escolar. Tem cidade que funciona, tem cidade que não funciona. Mas é uma coisa que influi decisivamente na qualidade, na capacidade de aprendizagem da criança. E, junto com isso, paralelamente a isso, a alimentação. Se a criança não come, ela não aprende, né? Ninguém, né? Então, são coisas assim, que fazem parte do nosso dia a dia, essa série de itens que eu coloquei, que, se devidamente cumpridas, muito bem cumpridas, podem proporcionar avanços muito significativos. O que significa, na grande maioria
das redes públicas nesse país de sucesso. E sucesso, vamos traduzir isso para uma coisa concreta. Que conseguiram IDEB é maior que 6. O que esse pessoal fez? Esse pessoal fez basicamente duas coisas muito bem feitas. Qualificar professor e qualificar gestor de escola. Aí você ganha o jogo. Aqui, esse é o momento mais importante de tudo que eu queria falar para vocês. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas é fundamental para um processo de ensino e aprendizagem você ter um professor qualificado e motivado em sala de aula. E você ter um gestor. E ser gestor é muito diferente de professor, gente. Gestão é uma coisa, qualidade de gestão, significa o quê? Significa gerir o orçamento da escola, que a gente vai falar em recursos já já. Significa em quê? Gerir metas. Tem que ter alguém da escola preocupado. Opa, eu estou com a minha prova Brasil aqui nesse ponto A em 200. Eu quero chegar daqui a 2 anos em 300. O que eu faço? Qual é meu plano de ação? Qual é o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada? Gerir pessoas. O gestor escolar ele tem que ser craque em gerir equipes, em estabelecer empatias entre as pessoas, entre os professores. Professores que se falam, que trocam ideias, que trocam ideias de sucesso que estão acontecendo nas suas respectivas salas de aula. Reuniões periódicas entre os docentes. Isso tudo, quem tem que estar orquestrando, olhando, prestando atenção, trabalhando para que isso aconteça? O diretor de escola. Ele tem que saber gerir isso. Ele tem que saber gerir a infraestrutura da escola, gente. A escola pública, ou qualquer escola, em outubro, novembro, já se tem uma razoável noção de quantos alunos vai atender. Você pode ter uma distorção aí de 20% a 30% em função das remoções, transferências, etc, etc. Mas se a escola vai ter um maior ou menor número de alunos, isso reflete o quê? Na quantidade de salas de aula que eu tenho que ter disponível. Isso também entra na gestão. Olha quanta coisa. Gestão do orçamento, gestão de pessoas, gestão da infraestrutura, gestão de metas e dar unicidade à ação educativa. Dar unicidade à ação pedagógica. É zelar pela execução fiel do PPP. Que tem que ser traduzida, tem que acontecer em cada sala de aula pelos professores. Aqui, gente, eu usei um paralelo. Muito se fala hoje em os 3 E's, né? Eficiência, eficácia, efetividade. Eu queria dar um pouquinho de nome aos bois, colocar os pingos nos is, né? Quando a gente fala uma educação de qualidade, cumprido, ou a gente refletindo sobre esses itens que a gente acabou de falar, a escola tenta ser o quê? Ela tenta ser eficiente na medida em que ela consegue concretizar o seu projeto pedagógico com aquele orçamento que ela tem. Quanto a escola tem? Quanto vem lá do PDD? Quanto vem lá da rede municipal? Da secretaria? É aquilo. É aquilo e ponto. É a mesma coisa com o nosso salário. Se a gente gastar mais, entra no cheque especial, gente. É a mesma coisa. Tem que fazer chover. É isso aí. Eficácia. Mais uma vez, cumprir os pontos que são acordados em consenso do gestor, com a sua equipe, com o seu coordenador pedagógico, com a sua coordenadora pedagógica, com a sua equipe docente, é tentar cumprir fielmente o que é estabelecido e sacramentado no projeto político-pedagógico. Ou projeto pedagógico, como queiram.
Gente, educação, experiências de sucesso em educação, em qualquer lugar do mundo, sem planejamento, não acontece. Educação não cai do céu. Educação tem que ser planejada. E o nosso planejamento principal qual que é? Mais uma vez, o projeto político pedagógico. Inclusive, um planejamento de inserção dessa escola na comunidade. Como que eu trago os pais para a escola? Será que os pais são importantes na escola? Claro que são. É aí que a gente vai ganhar um jogo definitivamente. Efetividade. Efetividade, quando uma escola é eficaz, ela consegue atingir aqueles objetivos a que ela se propõe, e ela consegue cumprir aquilo dentro do custo, ou seja, eficiente, ela se torna efetiva. E efetividade quer dizer exatamente com o que a gente estava falando exatamente agora. Com a percepção pela comunidade de que aquela escola é uma escola que está realizando um bom trabalho. Eu conheço uma escola em Teresina. Essa escola em Teresina, nós tivemos uma parceria. Ela fica numa região socioeconomicamente vulnerável. É uma escola que em 2005, quando o IDEB só saiu para as escolas urbanas ainda, uma escola que em 2005 obteve IDEB 2.9. E ela tem um IDEB em 2015 de 7.3. Por que isso aconteceu? Qualificação da gestão. O gestor escolar, o diretor da escola é o mesmo há 12 anos. Professores que são a mesma equipe docente, a mesma nos últimos 8 anos. Alimentação funciona, transporte funciona. Não tem mágica. Não tem mágica, gente. O resultado vem. É só fazer certo da primeira vez. E essa escola, ela está no entorno de uma região lá em Teresina, o bairro da Renascença. É uma região muito perigosa até de se andar à noite. Essa escola não tem uma pichação. O muro reluz de tão branco que é. Até o bandido vai... Você não faz isso com a escola. É o reconhecimento da comunidade. Então, gente, quando a gente fala em eficiência, eficácia, efetividade na educação, nós estamos falando de quê? Mais uma vez, duas coisas principais. Professor qualificado e motivado em sala de aula. E gestor também. Aí, a gente começa a ganhar um jogo. É fácil? Não é? Se fosse fácil, eu acho que a gente nem estava aqui, né? Tava tudo resolvido. A gente podia ir para casa, né? Mas é difícil. É difícil. Recursos para a educação. Gente, e aqui eu vou me ater à questão dos recursos públicos. No Brasil, hoje, existem 4 fontes de recurso público para a educação. 4 e não mais. A primeira delas é o Fundeb, é o mais conhecido de todos, né? Segunda dela é o que o governo chama de despesas próprias, que está fundamentada no artigo 212 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: 25% dos impostos de uma esfera municipal ou estadual tem que ser destinados obrigatoriamente para a educação, para investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino. 25% de ITBI, IPTU, ISS, que o município de Recife arrecada, 25% desse bolo todo ano tem que pingar na educação obrigatoriamente. Senão, o seu prefeito pode ser impedido. Terceira fonte de recurso, gente, é o que o pessoal do FNDE chama de despesas vinculadas. O que é isso? São todos os repasses com recursos da União referente àqueles programas. O PNAT, o PNAE, PNLD, PN... É tanta letrinha. Ou da biblioteca.
Mas os mais importantes, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, tem um derivado dele que é o Caminhos da Escola, né? Tem o PDDE e tem o PNLD. Eu acho que esses são os mais importantes. Tudo isso é despesa vinculada, custeada com recurso da União. E por último, a mais antiga fonte de recurso da educação brasileira é a Contribuição do Salário Educação, que foi instituído em 1964, que diz que 2,5% sobre a folha de pagamento de cada empresa tem que ser recolhida a título dessa contribuição. 1/3 disso fica para a União, 2/3 é rateado entre os estados. Essas são as 4 e únicas fontes de recurso desse país para a educação pública. O Fundeb. O Fundeb é aquele valor do custo aluno ano, não é? Que para Pernambuco esse ano foi definido em 2.875,03 por aluno ano, isso para os anos iniciais do ensino fundamental, escolas urbanas. Ou seja, se nós quisermos saber e projetar quanto o Estado de Pernambuco, ou melhor, aqui no caso, a rede municipal, vai receber de transferência constitucional do Fundeb durante o ano de 2017, pega-se o número de matrículas e multiplica por 2.875. E vê se bate com o valor que está sendo declarado no site da prefeitura. Muito simples. O custo aluno ano para os anos finais do ensino fundamental e ali aquele valor lá para escolas em tempo integral. Ok? Gente, o Fundeb, duas coisas básicas do Fundeb. Por lei, obrigatoriamente 60% dele tem que ser destinado para a remuneração do magistério. Um detalhe interessante é que aí sobra 40%, que pode ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino. Detalhe, o salário do secretário de educação de qualquer município desse país não sai dos 60%, sai dos 40%. Por lei. Foi uma normativa, uma deliberação do governo, quando editou a Lei 11.494/07. O salário do Jorge Vieira sai dos 40%, não sai dos 60%. Mesma coisa. Sim, senhora. Ó, já tá se informando. Tá vendo? E, gente, aqui é mais um... Aqui é a composição do Fundeb. O Fundeb é um fundo, cada estado tem o seu, que é composto por essas fontes de receita, que tem origem nesses impostos e tributos que estão aí. Não vale a pena eu entrar no detalhe da composição, porque aí fica muito uma questão tributária. É mais para vocês terem uma ideia. É uma cesta de 8 tributos, entra no bolo, 20% de cada um entrou no bolo e está disponível para ser aplicado à educação. Quem tiver interesse de saber mais sobre os pontos que eu estou colocando aqui em relação a essa parte de rede pública de ensino, etc., enfim, estou à disposição. E aí, gente, o Fundeb, dentre as várias despesas que podem ser efetuadas com aqueles 40% do Fundeb, tem um item lá que é bem claro: aperfeiçoamento dos profissionais da educação. Qualquer curso de formação continuada de gestão escolar e pedagógica pode ser financiado pelo Fundeb, por que não? Agora, se tem espaço, não sei, mas está na lei, pode financiar. Se a gente fizer um exercício desse, tomando como cenário a rede municipal do Recife, por exemplo, se a gente considerar que cada aluno recebe do Fundeb por ano 2.875,03, em cima desse 2.875,03,
40% disso pode ser aplicado na qualificação docente e na qualificação do gestor escolar, o que equivale a R$ 1.150,01 por ano, por aluno. Ou, dividir por 12, R$ 95,83 por mês por aluno podem ser direcionados para aperfeiçoamento da gestão escolar e do magistério. É apenas um exemplo de tentar traduzir o que a gente está... E aqui, gente, ano passado, nós fizemos um estudo este que serviu e que foi mostrado numa reportagem da Rede Globo local, aqui na TV Globo, no dia 20 de dezembro de 2016, sobre educação pública. E esse quadro foi mostrado nessa reportagem do Jornal das 7, alguma coisa assim, que motivou até uma declaração do Jorge Vieira tentando explicar isso. Gente, esse quadro é o seguinte: nós temos aqui a quantidade de matrículas dos anos iniciais em cada rede municipal, referente às 9 capitais do Nordeste, rede municipal. E nós temos aqui, referente aos anos iniciais e aos anos finais do ensino fundamental. Nós temos os respectivos IDEBs conseguidos em 2015, tudo database 2015. E nós temos aqui, lembra aquela do Fundeb, despesas próprias e despesas vinculadas? E o salário educação? Tudo isso, para cada rede municipal de ensino, o total que foi investido em 2015 está aqui. Se você dividir o total que foi investido pela quantidade total de alunos de cada rede municipal, você vai chegar no investimento médio por aluno. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que Recife, das capitais do Nordeste, não sou eu que estou falando, é o INEP e é o CIOP, que é o Sistema de Orçamentos de Investimento na Educação Pública, que é vinculado ao FNDE. Tudo isso aqui é público. E diz o seguinte: Recife é a capital que investe mais por aluno, mais de R$10 mil por ano, e é a cidade que menos e a cidade que tem o pior IDEB. Teresina é a cidade que menos investe por aluno e a que tem o maior IDEB. Aqui, gente, é uma prova cabal de que mais recurso para a educação não é a solução. Aqui tem uma coisa aqui no meio que a gente acabou de falar: qualificação da gestão, qualificação do professor, do docente, professor. É isso que resolve. Então, aqui está escrito o seguinte: não resolve mais recurso, resolve mais qualidade no projeto político-pedagógico como um todo, envolvendo atividades de gestão e pedagógica. Gente, aqui a questão do PAR. Eu coloquei aqui uns slides referentes ao plano de ações articuladas. Quem teve a oportunidade de preencher um PAR? Eu não vou pedir para vir aqui na frente. É só para falar. Só isso. Gente, o PAR é um documento, é um sistema na realidade, né? É um sistema o PAR está acoplado num sistema chamado CIMEC, né? Que é um sistema usado pelo MEC, e que cada ente federativo, seja municipal, seja estadual, preenche lá uma série de indicadores, conta a sua historinha, né? Para ter direito a um recurso, alguma assistência financeira ou técnica. Certo? E o PAR começou em 2007. Horrível. Nunca vi algo mais confuso na minha vida. Horrível, impossível de entender aquilo. Se alguém conseguiu entender, por favor, me avisa. Tanto é que reformularam o PAR. O PAR, no início, em 2007, era um sistema que você tinha que preencher 47 telas. 47 telas, gente. Era impossível entender o que se queria. E aí, foi. Em 2014 passou por uma reformulação e hoje o PAR
Você consegue preencher um PAR com 14 a 15 telas. Você consegue falar para o sistema do MEC o que você está precisando em gestão, em avaliação diagnóstica, infraestrutura, certo? Era esse ponto que eu queria colocar para vocês. O PAR hoje, ele está muito mais simples. E o PAR, ele pode ser objeto, desde que seja muito bem preenchido. O PAR, quando chega muito bem preenchido lá no MEC, na SEB, SEB, detalhe, olha essa questão das letras, né? SEB aqui é alguma coisa diferente. A Secretaria de Educação Básica, quando chega lá, se bem preenchido, agiliza a tramitação do processo. E você consegue, o município que faz muito bem isso, consegue, às vezes, bons recursos junto ao governo federal, desde que ele tenha preenchido lá e seguido o manual do PAR, que hoje está muito mais simples. E, gente, eu vou finalizar aqui falando um pouquinho do que eu trabalho no Instituto Qualidade do Ensino. O Instituto já esteve aqui em Recife. O Instituto, hoje, nós temos projeto em 12 municípios no interior de Pernambuco, Igaraçu, Águas Belas, Arco Verde, Bezerros. Tem mais aí. Como é que chama aquele outro? Camusim, Sairé. Nós temos projetos dentro dessa proposta, né? De, ao longo de um período de 2 a 3 anos, qualificar a gestão, cada diretor de escola e os professores da rede municipal. Né? Então, o IQE tem aí umas informações. A gente está aqui desde 2001. Tivemos nessa gestão atual aqui do secretário Jorge Vieira, nós tivemos 1 ou 2 anos aqui com eles para endereçar algumas coisas muito pontuais. E a gente está aí, a gente funciona desde 94. Hoje nós atuamos em 14 estados e temos algo em torno de... Porque o IQL não atua com o aluno, o IQL atua com o professor e com o diretor de escola. Se você for considerar as matrículas em cada rede em que nós atuamos, nós beneficiamos algo em torno de 210 mil alunos do fundamental e do médio em 14 estados do Brasil. O IQE é uma associação civil sem fins lucrativos. Como que ela sobrevive? Convênios com secretarias e parcerias privadas. Tem um projeto aqui que a gente está desenvolvendo, muito interessante. É a minha Menina dos Olhos de Ouro. É um projeto em Igaraçu. E agora se expandiu para Goiânia e Paulista. E é um projeto tripartite. Então tem o IQE, que está implementando o projeto em parceria com as secretarias. E esses projetos estão sendo eles todos financiados pela fábrica da Jeep, da Fiat Chrysler, em Goiânia. Então, e está indo muito bem. E assim a gente consegue... E esse formato é muito interessante porque você consegue ter o poder público, um instituto que compartilha a sua tecnologia da educação com a secretaria, isso sendo possível pela participação da sociedade, no caso de uma empresa com o nome que aqui é Jeep, né? Nessa planta aqui da Goiânia, eles fazem aquele carrinho aqui no Brasil, que se vê aquele Renegade. Feito aqui. Onde nós estamos. E para finalizar, gente, esse ciclo aqui é um ciclo que é tão importante quanto aquele quadro dos investimentos, que mais recursos não são suficientes, e tão importante quanto aquele primeiro slide que nós fizemos sobre aquela questão da proficiência decrescente, tanto dos anos finais quanto do ensino médio no Brasil. Isso aqui, basicamente, é o que nós entendemos como ciclo da qualidade. Qualidade significa para a gente 2 coisas básicas. Como qualquer empresa no mundo, gestão de recursos humanos. Uma empresa, a Jeep,
a Apple, a Microsoft, ela tem lá uma gestão, uma área de recursos humanos que cuida com muito carinho das pessoas que ela contrata, como é que essa pessoa desenvolve as suas atividades naquele ambiente corporativo, se ela precisa de qualificação, como ela é avaliada, e em função disso ela tem bônus por mérito, se ela consegue atingir aquelas metas, né? Esse conceito, nós precisamos ter isso muito bem claro. Esse é o grande desafio das secretarias, é ter esse conceito de gerir recursos humanos com mais foco, com mais atenção, com mais carinho. É aí que a gente, eu acho, eu acho que um dos caminhos muito importantes para a gente começar a encorpar, a concretizar o que a gente fala por valorização do magistério. Tem que ter gestão de recursos humanos. E gestão de recursos humanos, o resultado disso é, se nós temos um professor motivado e qualificado, e um diretor que efetivamente administre a escola, imagina um processo onde você tem como ponto de partida uma avaliação diagnóstica de entrada, você tem um retrato da rede, o que cada aluno por aluno, turma a turma, para você trabalhar reforço de aprendizagem, você precisa saber o que o aluno necessita, quais são as habilidades, quais são os conteúdos que aquele aluno precisa de reforço, não é isso? Então você precisa aplicar uma avaliação. O resultado dessa avaliação proporciona subsídios a quê? A equipe docente trabalhar em sala de aula aquelas habilidades que ainda não estejam dominadas pelos seus alunos. O conceito é esse. Vocês concordam com isso ou estou falando alguma coisa muito diferente? Né? Uma vez que você tem esse processo implementado e sendo replicado várias vezes dentro de uma escola, eu acho que nós temos grandes chances de se chegar a uma educação de qualidade. E eu queria falar rapidamente sobre uma coisa que, e aqui é muito mais uma questão de reflexão que eu estou fazendo agora, eu diria até filosófica, para que a gente pense também. Quer dizer, a gente vive num país em que todos nós queremos ter a garantia da nossa cidadania, né? E falar em cidadania, o que é? Né? Então, a escola ela tem um papel fundamental nisso, que é propiciar aquele aluno as condições para que ele seja competitivo no mercado em que ele vai atuar, em qualquer campo de conhecimento. Mas também a escola, gente, tem uma importância fundamental, que é formar o cidadão. Isso nós não podemos esquecer. Valores como justiça, fraternidade, isso, de alguma forma, e cada escola tem a sua idiosincrasia. Isso tem que estar refletido, quer dizer, a gente tem que formar um aluno que seja competitivo para prestar uma prova, para prestar um Enem, para prestar qualquer prova que seja. Mas esse aluno, o ideal é que esse aluno também ele saia da escola com questões, com valores como justiça, solidariedade, fraternidade, muito claros para ele. Se nós conseguirmos isso, eu acho que nós vamos estar construindo uma sociedade efetivamente evoluída. 6 minutos, né? E aqui, gente, o último slide, fatores críticos de sucesso. Eu não vou... É meramente uma repetição do que eu falei para vocês, né? A questão da qualificação. E eu queria falar um pouquinho sobre aquela questão da vontade política. Isso pode se traduzir no projeto político-pedagógico. Resistências contra projetos. Você tem vontade política no âmbito mais geral, que é o secretário empunhar a bandeira, ou o governador, né? E
vencer resistências para que efetivamente um processo de boa gestão de recursos humanos, uma boa gestão do ciclo da qualidade no ensino se concretize, né? Tem que ter vontade política e tem que ter vontade também das pessoas que fazem educação fazer acontecer. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu sou um eterno otimista. Eu sempre fui brasileiro. Eu sou muito mais brasileiro agora. Eu acho que nós estamos vivendo numa época em que a gente precisa ser muito mais brasileiro agora. Que é uma chance que a gente tem que, de repente, começar a dar uma virada, e a escola tem um fator fundamental nesse processo. Obrigado. Bom, vamos abrir então o espaço para perguntas, 10 minutos de perguntas. Esse microfone vai circular entre vocês. A gente gostaria que vocês, antes de fazer a pergunta, se apresentassem, para a gente identificar todas as perguntas, tá bom? Algum questionamento? Senão a gente pode deixar para depois do painel. Paulo? Primeiro, agradecer a presença, a explicação. Meu nome é Fred, tá? Para se apresentar. Eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu gostaria de te provocar um pouquinho. Você deve ter visitado, conhecido várias escolas, vários perfis, e um dos desafios que eu acho que é super importante e dá bastante resultado que você colocou é a questão da capacitação do gestor. E a gente tem uma visão de qual que é o perfil desse gestor. Como que você vê os gestores que você conhece? Quais são as principais dificuldades, origem? Não sei se você pode explicar um pouquinho para a gente a sua visão sobre o perfil do gestor e as dificuldades e como que a gente consegue ajudá-los a cumprir esse desafio, né, de melhoria de educação, né? Perfeito. Fred, boa, excelente pergunta. O perfil do docente, ele não é igual ao perfil do gestor. É muito diferente. Existem casos em que docentes exerceram a profissão de gestão de uma forma muito eficaz, de uma forma muito plena. Mas eu diria que um perfil de gestor, ele tem que ser naturalmente, primeiro, talvez a principal característica de personalidade dessa pessoa, líder. Ele tem que ter ascendência sobre o grupo, ele tem que ser um líder. Ele tem que ser uma pessoa que escute muito mais do que fala. Escutar as deficiências, as dificuldades, as angústias até da equipe com a qual ele trabalha, com aquela equipe de professores, de merendeiros, guarda da escola. Ele tem que estar atento a isso, ele tem que ser uma pessoa sensível a saber trabalhar com pessoas. E para isso ele tem que saber escutar, saber ouvir. Essa é a grande arte, é saber integrar as pessoas e fazer com que essas pessoas caminhem para um único objetivo. E fazer com que as pessoas se ajudem. Fazer com que as pessoas se ajudem uns aos outros. Esse é o grande desafio. Ao longo desses anos, o que eu tenho visto nas escolas com as quais eu tenho passado, e eu particularmente, sempre quando tenho tempo, inclusive na semana que daqui a 2 semanas eu vou estar aqui de volta, que eu vou fazer a formação de gestores de 4 municípios aqui no interior do estado. E sempre quando eu tenho tempo, eu volto aqui para fazer formação de gestão, que é uma coisa que me dá muito prazer. Estar em sala de aula e tem gente que me olha de cara feia, tem gente que me olha de cara melhor, mas no final tudo dá certo. E eu acho que essa é a pessoa que tem o reconhecimento genuíno daquela equipe na qual ela trabalha, e saber ouvir muito mais do que falar, e zelar
pelo pleno atingimento do que está ali descrito, do que foi consensado no projeto político-pedagógico ou no projeto pedagógico, como queiram falar. Eu acho que seria a liderança, saber trabalhar em grupo e saber promover um ambiente profícuo de trabalho. Nossa, falei agora uma palavra, hein? Saber promover um ambiente saudável, né, em que todos se sintam bem, né? Existem alguns cursos que trabalham essas características específicas. E daí vem a questão da qualificação, né? De qualificar gestor. E é isso que a gente faz com diretores de escola. A gente trabalha basicamente características de liderança, de saber entender, de respirar, de não responder. É assim que você cria um espírito de parceria e de respeito. Boa tarde. Eu sou Ednário, eu sou professor, sou gestor do primeiro RF estadual de ensino fundamental, Creuza Barreto Dornelas Câmara. Eu gostaria de fazer apenas uma observação, não é exatamente uma indagação. Primeiro é sobre a questão do IDEB, desse índice indicador que confere a Pernambuco o primeiro lugar a nível nacional e que numa análise de proficiência e de aprovação existe a divergência, mas a divergência não existe a correlação, mas o próprio índice converge essas duas variáveis para a composição do índice. Então, Pernambuco hoje tem a maior e a melhor rede de ensino integral do país e dentro de uma análise que a gente pode fazer de educação de resultados, que pode não ser a ideal, mas dentro desse cenário o estado de Pernambuco se destaca como o primeiro lugar no país. Porque uma não significa necessariamente... Jorge, que efetivamente... precisa ser... Ok. E aí essa diferenciação é feita e é cobrado... Esse estudo foi compilado, foi publicado, olha o nome dele aí, Students, Computers and Learning, né? Estudantes, computadores e aprendizagem, né? Fazendo a conexão. Vamos fazer a conexão. A gente tenta fazer avaliações... Acabar